Boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um webinar aqui da IMAPS, dessa vez falando sobre justiça data-driven. A gente quer, neste fórum de hoje, entender aí e mensurar de alguma maneira as experiências e a transformação promovidas aí, tanto pelo time da Renata quanto o time da Juliana. A gente tem a honra de ter aqui no nosso painel de hoje duas lideranças importantes, cada uma no seu setor, a Juliana Marques, do MPRS, e a Renata Bueno, do TJ, do Mato Grosso. Muito obrigado, meninas, pela presença aqui. Tenho certeza que será uma tarde de um aprendizado enorme, né? A gente tem aí as apresentações, aí, as descrições oficiais dos cargos e das lideranças que a gente vai ouvir ao longo do dia de hoje. O meu nome é Eduardo Corsi, eu sou Head de Estratégia aqui na IMAPS. A gente fala bastante a respeito de como que dados podem, de fato, causar impactos no ecossistema do judiciário. Tenho a grata alegria de poder ter participado de projetos transformadores nesse ecossistema, em específico, com muito mais atuação, inclusive, na Justiça Estadual, né? Fiquei aí quase 3 anos indo direto lá para Cuiabá, agora no Rio de Janeiro, mas eu tenho sempre um pezinho aqui também nos MPs, passeando de lá para cá. Fico muito feliz e muito honrado de receber essas duas lideranças, como eu disse, que de fato promoveram uma transformação muito grande nas casas onde atuam. A gente vai ouvir hoje a Juliana Marques, que é head do MPRS Labs, lá no MP do Rio Grande do Sul, e a Renata, que é diretora lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, principalmente aí na atuação direta no DAP, direto no lido com os magistrados, né, Renata? Então, a gente vai ver aqui como que, de fato, essas lideranças promoveram, de certa maneira, uma transformação usando dados dentro de suas instituições, ouvir um pouquinho das suas histórias, de qual que é o background que a gente tem em termos de arquitetura e ferramental aí para dados e analytics nas suas casas, e ouvir um pouquinho os casos de uso que elas separaram para compartilhar um pouco de suas experiências aqui ao longo do nosso evento, né? A gente vai seguir nessa ordem aí, então eu estou fazendo essa abertura, na sequência a gente vai ouvir um pouquinho da história da Juliana, depois um pouquinho da história da Renata. Ao final a gente vai abrir, vai trazer as perguntas que vocês forem colocando aqui no chat, tá? Então eu peço a todos os participantes que submetam suas perguntas aqui no chat ao longo aí do nosso evento. Ao final, a gente vai parar de compartilhar slides, vai voltar aqui para a câmera, eu, Juliana, Renata, para ver as perguntas que foram submetidas e tentar responder ou endereçar esses conteúdos da melhor maneira possível, tá bom? A gente tem um quórum relativamente grande hoje, a gente está com mais de 50 pessoas na sala, então eu peço que a gente tente manter dessa maneira, tá? Submetam as perguntinhas ali pelo chat para a gente não tomar muito tempo. Agradeço a todos que aqui estão presentes, eu sei que com a aproximação né, do recesso do judiciário, muitas das demandas, muitos dos projetos se acumulam, então muito obrigado pela participação de todos que estão aqui nessa agenda, tenho certeza que será muito proveitoso. Antes da gente passar para o conteúdo de fato, eu só quero deixar aqui uma imagem na cabeça de vocês, que é como a IMAPS pode ajudar na jornada de qualquer instituição que aqui está presente, tá? Muitos de vocês nos conhecem pelo portfólio de visualização de dados, mas a gente hoje atua aí de ponta a ponta nas organizações. Então, eu tenho aqui na minha camiseta o Pergunte-me Como, do Data Driven Canvas e Data Literacy, mas a gente tem aí uma série de ofertas, então, sempre que vocês tiverem alguma necessidade ligada a dados e analytics, fiquem à vontade para chamar eu, a Bruna, qualquer pessoa aqui na equipe, que a gente terá o maior prazer de apoiá-los, tá bom? Isto feito, tem aqui o link das nossas redes sociais, para quem não nos conhece, não nos segue ainda, deixo aqui o meu
convite para que nos sigam aí nas nossas redes sociais, tá bom? Feito esse minuto de jabá, eu vou parar aqui a nossa apresentação, vou parar de compartilhar aqui e vou abrir as portas para a nossa primeira convidada, né? Juliana Marques, head do MPRS Labs, e nossa primeira convidada aqui, que está conosco há muito tempo, né, numa parceria de colaboração. Como eu disse no começo aqui na abertura do evento, a MPRS é o nosso primeiro cliente do setor público, clientão da IMEPS há muito tempo, e a gente tem a honra de ter presenciado aí uma transformação cultural, não só no MPRS, mas também no impacto promovido por essas entregas no Estado, né? A gente viu a repercussão que várias das iniciativas feitas pelo MPRS podem causar no Estado, e é uma honra tê-la aqui presente, Juliana. Então, deixo aqui, com esse preâmbulo, deixo aqui a palavra e a porteira aberta para que você mostre aqui para a gente o que pode ser feito com dados no ecossistema do judiciário. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Corce. Primeiramente, então, obrigada pelo espaço, né, para a gente poder debater um pouquinho sobre dados no sistema de justiça. Saudar a Renata, que é minha parceira de palestras, né, que somos o primeiro, então, tribunal, o primeiro Ministério Público que a IMEPS começou a trabalhar, temos uma caminhada, então, longa em Analytics, e que bom que também é um painel com duas mulheres, né. Quando eu vou em eventos ainda de Analytics, 80% são homens. Então, saúdo, porque é um espaço, a matemática também é o espaço das mulheres, e a estatística também, tá, pessoal? Eu tenho que fazer o jabá feminista agora. Mas, pessoal, eu vou compartilhar minha tela para começar. Minha ideia, então, é apresentar um pouquinho da nossa experiência, depois mostrar 2 cases nossos, né? Mostrar rapidamente, para que a gente possa também ter espaço para conversar um pouco ao final. Bom, vamos já direto para compartilhamento. Já estão vendo a minha tela? Estamos sim, Juliana. Tá. Bom, então, assim, acho que a primeira questão, dentro do sistema de justiça, para qualquer operador da área do direito, né, a gente percebe o quanto a questão de dados é importante, quanto isso pode agregar valor, né, para a nossa atuação, agregar valor para a nossa eficiência. Então, tem muita oportunidade dentro do sistema de justiça, porque nós trabalhamos basicamente com dados, com informações, né? Nós recebemos informações, temos que nos manifestar, e à medida que tem ocorrido esse processo de digitalização dos processos, de toda a informação judiciária, entram cada vez mais oportunidades para que a gente possa trabalhar com dados, né? Eu acho engraçado, eu queria uma imagem da Temis com um painel de dados, né? E não achei na internet, só que hoje é mais fácil do que procurar imagens na internet. Eu fui lá no Bing e fiz uma imagem. Então, olha o que a gente evoluiu nesse tempo. Hoje eu vou lá, descrevo, fiz em 30 segundos, ela não está bonita, mas eu quero dizer que em 30 segundos eu fiz uma imagem exclusiva dizendo que eu queria Temis analisando dados, né? Então, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, né? Dizendo que ela foi gerada por inteligência artificial. Bom, antes de a gente começar, eu quero me apresentar. Então, assim, tirando um pouco a formalidade, o sistema de justiça é muito formal, né? Eu sou a Ju, né? Todo mundo me chama de Ju, então podem me chamar. Eu sou coordenadora, então, do Labs, tenho 20 anos de instituição do Ministério Público. Além da... Eu participei desde os primórdios da área de Analytics, né? Desde quando a gente começou a trabalhar com a IMEPS e adotou o ClickSense como ferramenta de BI, mas essa história começa um pouco antes, meu background é de gestão, eu sou administradora, tenho especialização em gestão pública, marketing, e também mestrado em cultura organizacional, sou técnica em processamento de dados, então é uma salada de frutas, mas que é muito importante quando a gente trabalha em dados, assim, o que eu percebo, que quanto mais a gente tem um conhecimento transversal, ele não é ruim, é bom, né? E, assim, a importância do dado, eu comecei a identificar trabalhando com marketing, depois trabalhando com planejamento estratégico. O Ministério Público não tinha dado de nada, então a gente tinha sistemas, mas eles não geravam informação para tomada de decisão. O nosso primeiro mapa estratégico tinha isso como objetivo, disponibilizar informações para tomar de decisão, né?
E dali que a gente começou a buscar ferramentas para a gente poder construir os nossos primeiros painéis, montar os nossos primeiros indicadores. Então, eu venho com esse background de gestão, e eu acho que o mais importante, eu sou apaixonada por dados, sempre gostei de trabalhar com dados, sou uma pessoa que adora o propósito público, acredito no serviço público, e que eu acho que a gente tem toda a condição de transformar a realidade social. Eu não tenho essa visão pessimista do setor público e acredito que a gente pode fazer muito, e especialmente com o uso de dados, tá? Então, passando aqui, falar um pouquinho do Ministério Público, eu não sei se todo o nosso público é da área da justiça, então, para quem não conhece, a função do Ministério Público é a defesa da sociedade. Não vou entrar com o que está na Constituição Federal, mas minimamente todo mundo conhece o MP, ou nas operações, né, contra a corrupção, ou no júri, mas a gente tem uma função bastante ampla de defesa de direitos sociais, não só na infância, no crime, mas na infância e juventude, na defesa dos idosos, no meio ambiente. Então, a gente tem uma atribuição muito ampla, mas que ela se resume na defesa da sociedade. E a nossa atuação, ela pode ser resumida dentro de uma atuação judicial, ou seja, da manifestação, da proposição de ações, e também na nossa atuação extrajudicial, que é algo um pouco mais novo e está muito relacionado não só à nossa investigação criminal, junto com a própria polícia, mas também com o nosso trabalho no fomento e fiscalização de políticas públicas, tá? O que a gente tem em termos de colaboradores? Em torno de 5.000 colaboradores, entre promotores, procuradores, servidores, estagiários e terceirizados, ou seja, o nosso público de usuários em analytics, né, que a gente sempre quer atingir o máximo possível, e nós temos uma jornada analítica que começa em 2012, que eu vou contar um pouquinho no detalhe mais para frente. Bom, o que faz o MP Labs? Tá? Ele foi criado em 2019, eu fui uma das idealizadoras do laboratório, assumi a coordenação, eu tenho um colega que coordena junto comigo o Labs, eu sou um braço que faz a ponte com o negócio, com a gestão, e ele faz a ponte mais de engenharia de dados, a ponte de TI, e ele foi criado com esse objetivo de potencializar a atuação do MP por meio de dados e inovação. O que a gente identifica? Muita oportunidade, especialmente em quem está lá nos órgãos de execução, quem está lá na promotoria de justiça, quem está atuando. O promotor de justiça, ele precisa tomar muitas decisões diariamente que têm um impacto na sociedade, direto. Às vezes, qual é a ação que ele vai priorizar, o que ele vai trabalhar, ele recebe uma enxurrada de demandas todos os dias, e a gente entende que os dados podem trazer muita oportunidade para a gente agregar mais valor para a sociedade. Bom, o que a gente faz, então, com os nossos dados, né? Então, os dados, quem está trabalhando, não sei se todos aqui trabalham no dia a dia de dados, mas o nosso insumo é um dado bruto, né? Que ele não tem significado nenhum enquanto dado bruto. Ele só começa a ter significado quando a gente começa a trazer uma camada semântica de significados, de regras, que geram uma informação. Só que essa informação, ela só vai gerar um conhecimento se ela for usada, né? E for usada para gerar novas ideias, para melhorar os processos, né? E isso vai gerando também sabedoria, e o objetivo maior do setor público é que a gente, além de tudo isso, a gente gere impacto social. Olhando assim, na foto, parece muito fácil chegar nesse caminho, mas esse é um caminho bem tortuoso, então quem trabalha, bota a mão mesmo na massa. Então, a minha experiência mostra o quanto é tortuoso e difícil esse caminho por várias situações, seja de alfabetização de dados, seja por qualidade do dado, mas esse é o caminho que a gente quer seguir, né? Mas para quem talvez não trabalhe na área, o processo entre a gente ter um dado bruto e chegar numa decisão baseada em dados, ele começa lá embaixo com as fontes de dados brutos, como eu falei, a camada semântica. E tudo isso, quando a gente olha só o resultado, a gente não sabe o quanto a gente tem que percorrer esse caminho dentro de organizar regras de negócio, atribuir, categorizar dados que muitas vezes estão em bases totalmente diferentes, limpeza de dados, LGPD, né? Como a gente faz a governança desse processo todo, até chegar numa camada, que é uma camada realmente dos produtos analíticos, né? Que vão chegar lá no nosso usuário final, os dashboards, os relatórios, os painéis, as pesquisas. E eu nem estou falando de self-service, né? Porque
a gente ainda tem eu acredito que a gente ainda tem muita caminhada para ampliar o self-service, por mais que a gente já tenha aumentado um pouco, né, com áreas que trabalham com dados de uma forma mais analítica, mas o self-service ainda é uma realidade, me parece, ainda distante para nós que estamos no sistema de justiça, ou seja, uma popularização do self-service. E aqui, ao final, também, não adianta só disponibilizar um dashboard se as pessoas não têm acesso, se as pessoas não estão alfabetizadas em dados, ou se eu joguei um monte de dados e não dei uma camada semântica para um painel. Então, assim, se aquilo não faz sentido para quem está ali na ponta, e é muito importante, às vezes esse papel é relegado, né? Quando as instituições têm mania de colocar essa função de dados apenas para a TI. Isso é um grande erro, porque quando só a TI trabalha com esses dados, a gente não consegue fazer essa escalada, porque isso aí tem que ser feito de uma forma muito junto com as áreas de negócio, né? Então, assim, não, isso é um problema da TI. Não, dados não pode. Tomada de decisão baseada em dados é um problema de negócio, não de TI. Tá? Bom, a nossa linha do tempo, para contar um pouquinho da nossa experiência. A gente começou em 2012, então, quando a gente fez as primeiras conversas, e foi com o pessoal da IMEPS, né? E que a gente aqui adquiriu a nossa ferramenta de BI, porque a gente precisava extrair dados para o nosso planejamento estratégico, né? A gente começou em 2013 a fazer umas primeiras entregas, algumas institucionais, mas eram relatórios, né? Bem estáticos. Depois a gente começou a desenvolver aplicações para áreas técnicas dentro da instituição, especialmente a parte de orçamento, né, dando um exemplo bem específico. Então, geralmente, né, a primeira coisa que a gente quer fazer é gerenciar os dados orçamentários, algumas questões também de certificação de processos. E aí, em 2015, eu boto bem laranjinha, porque foi quando a gente lançou uma ferramenta que foi um primeiro divisor de águas na nossa questão analítica, que foi o Mapa Social, que ele é uma ferramenta que congrega indicadores da educação, da saúde e da segurança pública do estado, do RS e dos municípios. Até então, a gente não tinha essas políticas públicas organizadas e mapeadas, esses dados das políticas públicas, e eles convergindo numa mesma aplicação. E aí os nossos usuários, além de serem apenas o nosso público interno, passaram a ser outras instituições e até os próprios cidadãos, né? Então, aqui foi um grande marco. E por que a gente fez uma aplicação com os dados sociais? Porque, como eu falei, uma das questões do nosso planejamento estratégico era a questão da efetividade. E a outra questão era ampliar a nossa atuação extrajudicial, ou seja, não esperar judicializar o problema. Como que a gente pode trabalhar de uma forma mais preventiva, olhando as políticas públicas junto com os outros órgãos públicos, olhando dados sociais? Era muito difícil, porque os dados estavam espalhados em milhares de fontes, não tinha uma organização. Então, tem todo um trabalho de sistematizar, organizar e lançar. Foi uma ferramenta que deu uma grande repercussão, e a partir dela, apesar do Lab ter sido criado 4 anos depois, foi essa repercussão que gerou a sementinha para que a gente pudesse ter uma estrutura na casa focada especialmente em dados, né? Que foi em 2019 com a criação do Labs, tá? Que é uma estrutura que está focada nessa construção, nesse tratamento, em pessoas focadas em criar painéis analíticos, ferramentas baseadas em dados, trabalhar junto com os usuários e ampliar, democratizar esse uso de dados para tomar de decisão para todo o Ministério Público, que até então ele estava muito focado, até em 2017, por aí, apenas nas áreas técnicas, muito, apesar da gente ter trabalhado com mapa social, ter trazido outras aplicações, o nosso grosso de usuários ainda muito focado em áreas técnicas da gestão da instituição, e ainda pouco nas promotorias de justiça. Às vezes, o pessoal de fora usava mais o mapa social do que o pessoal interno da casa. Bom, criado o Labs, o nosso primeiro objetivo, então, era construir algo que fosse para as promotorias de justiça. A gente queria ampliar o uso para que essas pessoas pudessem se acostumar a olhar dados, a olhar gráficos no seu dia a dia, a pautar minimamente as suas decisões, as milhares de decisões que têm que ser tomadas no dia a dia, com o subsídio de alguns dados, né?
Então, em 2021, né, 2020 a gente aumentou, ampliou nossa infraestrutura, implantamos um Data Lake também, né, adquirimos e implantamos o Data Lake, ampliamos nossa infraestrutura de BI e lançamos em 2021 nosso portal de dados, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Qual era a ideia do portal de dados? A gente identificar as várias dimensões de atuação do promotor de justiça e suas equipes nas promotorias e oferecer aplicações que pudessem ser úteis, né, aplicações analíticas que pudessem ser úteis para subsidiar essas decisões que são tomadas lá na atividade fim. Bom, quando a gente lançou, né, ele foi um divisor de águas, mas não foi fácil lá no início, quase ninguém sabia usar, né, a gente precisou fazer muita divulgação, mas a gente pulou de uma média de 100 usuários lá no lançamento mensal, a gente hoje tem no mínimo 1.000 usuários mensais na aplicação, o que é muito, para nós, é um crescimento muito significativo, né? Bom, em 2023, a gente, então, trouxe novas aplicações para o próprio DataVis, investiu muito na divulgação e no treinamento dos usuários, na utilização, e agora, né, o que a gente está planejando para 2024 é lançar o Mapa Social 2.0, que já vou dar um spoiler para vocês aqui, que é uma versão com dados de todo o Brasil. E por que a gente quis? Vocês são MP do Rio Grande do Sul, por que vocês querem trazer dados de todo o Brasil? Porque a gente começou a perceber que vários MPs começaram a construir seu mapa social. Só que o seu mapa social, às vezes, igual ao nosso. E aí todo um trabalho de construir de novo, tratar dados, isso é recurso público. Para nós não fazia a menor diferença entre trazer o escopo de dados do Rio Grande do Sul, quando são dados nacionais, né, no caso, e pegar o escopo e trazer o escopo nacional. Então, a gente trouxe isso como uma forma, assim, de, primeiro, oferecer para outros MPs que não tinham, né, e também evitar retrabalho e custos desnecessários do setor público. Afinal, né, o contribuinte agradece que a gente possa colaborar mais nas iniciativas e não cada um ter a sua própria iniciativa. Bom, a outra questão é ter um DataVis 2.0. O que é o DataVis 2.0? A gente quer hoje, que é um conjunto de aplicações, que a gente tem agora um conjunto de usuários, né, que têm usado continuamente, né, diariamente esses dados, mas a gente tem cada vez mais aplicações. E aí tem um papel que eu acho que é da área de analytics, que não é só sair trazendo painel, fazer painel e mais painel, é sistematizar essa informação para que as pessoas que estejam lá no dia a dia tomando decisões, elas possam rapidamente tomar uma decisão sem precisar fazer tantos cliques ou buscar em tantas aplicações. Então, a gente quer tornar o DataVis um painel um pouco mais interativo com o usuário, trazendo alertas para indicadores que sejam importantes para ele, e talvez a gente quer chegar num painel customizado, cada um tem o seu painel. Então, a ideia é ter alguns indicadores principais, e ele possa escolher aqueles e ser avisado quando algum dado ficou muito abaixo do esperado, né? Então, isso é uma melhoria que a gente quer fazer a partir do ano que vem, ou seja, não mais painéis passivos esperando um usuário, mas um painel que possa avisar quando alguma situação está diferente do que foi esperado, para que a pessoa possa tomar uma ação assim que possível. Bom, quando a gente está falando, então, das áreas técnicas, então, a partir de 2019, a gente começa a incluir massivamente as pessoas da área FIM, né, dentro dos painéis analíticos, e a gente trabalha muito a questão não só de eficiência e eficácia, e também a questão de efetividade. Por que eu botei lá embaixo efetividade? Porque eu entendo assim que o mapa social ele não traz só o Ministério Público, ele traz outras instituições olhando para aquele dado em conjunto com o Ministério Público para tomar medidas para melhorar e transformar a realidade social. E a nossa expectativa também é de empoderar o cidadão com esses dados. Hoje, um cidadão que queira saber como é que estão as políticas públicas é bem difícil, né? Como é que está a educação? Ele vai ter que buscar reportagens, buscar base de dados. Então, a gente quer empoderar o cidadão, trazendo transparência, e também o processo de que é uma função do MP de promover a transparência sobre as políticas públicas, né? Então, eu acho, para nós é muito importante que também dentro desse processo analítico que envolva o nosso público interno, a gente, com o mapa social, a gente também possa envolver o público externo, porque isso vai ajudar o MP, inclusive, a atingir esses seus objetivos. Bom,
Aqui, então, a carinha do nosso DataVis, que é o portal de dados, toda instituição tem acesso, tá? É apenas a pessoa precisa se logar. Então, ali o promotor tem 4 grandes perspectivas, tá? A primeira é que o MP em números são as nossas estatísticas de atuação. Para que tipo de perguntas, né, que as pessoas, os usuários usam, né? Saber o tempo de tramitação dos seus expedientes, gerenciar, o promotor usa muito para gerenciar os seus expedientes, gerenciar a produtividade da sua equipe, né? Entender a questão de como os inquéritos civis estão... a gente dá uma olhada, e tem algumas aplicações mais operacionais, mas o importante aqui é olhar, assim, são os nossos dados. A gente está olhando para os nossos dados, para as nossas estatísticas. Quando a gente está falando da seção Júdi, a gente está olhando o que está acontecendo com as nossas ações lá no judiciário, ações que são importantes para a gente, né? Por exemplo, ações do Tribunal do Júri, ações da mapa de ações civis públicas, né? Ação civil pública muito importante para a instituição. Quando a gente está olhando o monitório, são aplicações, né, que têm a ver com o monitoramento de políticas públicas, que a gente trabalha com dados externos. E o Lupa são dados, porque o promotor de justiça ou a equipe do promotor, eles precisam instruir os expedientes o tempo todo. Então, chega um réu, ou precisa localizar o endereço de uma testemunha, ou precisa pesquisar dados de uma parte. Então, quando a gente está vendo o Lupa é uma informação específica que eu tenho, que eu vou buscar em várias bases. São pesquisas, né? Pesquisas muito customizadas para a questão da criança e adolescente, pesquisa sobre antecedentes criminais, de endereço, que eu imagino que seja um problema do judiciário também, a pesquisa de endereço, que é um problema crônico, que gasta... A gente tem muitos recursos envolvidos em pesquisa de endereço. Bom, o DataVis, ele é um portal agnóstico, ou seja, ele não é focado numa ferramenta, então aqui a gente tem ferramentas envolvidas em diversas plataformas analíticas, temos Click, temos ferramenta do Google, temos ferramentas, temos Python, temos Solr, então a gente tem uma série de ferramentas de acordo com o objetivo dessa aplicação. Ele não foi feito para ser um portal específico Clique, ele é agnóstico, tá? Bom, e agora para finalizar, né, que aí entra a minha parte que eu acredito muito que a gente pode mudar, né, tornar o mundo melhor com dados. Eu não sei se o mundo, mas a gente pode melhorar o nosso país, o nosso estado. E aí vem a questão do mapa social 2.0, então, como eu disse para vocês, ele vai reunir dados, já está reunindo dados de todo o Brasil, a gente já tem algumas... 2 temáticas prontas, que é a educação e a segurança pública. Então, por exemplo, se você quiser saber o desempenho da tua escola, o IDEB da tua escola, do seu estado, do seu município, como está o investimento em educação, né? Vai dar para ver aqui. Né? Então, eu vou passar bem rapidamente depois, dando um spoiler, porque ele não está lançado ainda para o público externo, tá? Bom, alguns fatores fundamentais para fechar antes de eu apresentar as explicações. Os dados são uma empreitada de negócio, a tecnologia é meio. Assim, se a gente largar toda a responsabilidade sobre analytics, isso é um problema da TI, a gente não vai ter avanço na nossa maturidade analítica. Ele precisa sustentar decisões de negócio, né? Processos críticos da nossa cadeia de valor. Então, estou falando de MP, é atuação judicial, atuação extrajudicial, orçamento. Então, os dados têm que estar ali para sustentar uma decisão. A gente precisa promover engajamento dos usuários. Não adianta pensar assim, não, o usuário não usa o painel. Será? Mas é fácil para o usuário usar o painel, a informação está bem organizada, ele participou do processo, né? A gente tem que trabalhar com entregas rápidas, não dá para ser o mesmo jeito de trabalho, né, da TI tradicional. Então, a gente primeiro, qual é o dado mais importante? A gente entrega feio, mas entrega o dado, né? Então, é importante ter entregas rápidas, especialmente para produtos que ainda não são corporativos, então, geralmente, tu trabalha com usuário de negócio, aí depois ele vai se transformar num dado mais corporativo. E a alfabetização de dados, né? Não adianta ter painéis se as pessoas não sabem usar, e a aprendizagem e melhoria contínua. Então, acho que o mais importante do processo analítico nem são os dados em si, mas é a aprendizagem que a análise desses dados
promove na organização. São os processos que são aperfeiçoados, as perguntas que são feitas. Eu percebo, assim, como o Ministério Público, eu estava participando agora do planejamento estratégico novo, e, assim, a quantidade de evolução das perguntas que a gente tem feito, estratégicas, mostram o quanto os dados têm feito diferença, né, na instituição. Assim, evoluiu muito as nossas perguntas. As pessoas querem olhar os dados para tomar decisões. Então, isso, para nós, digamos, é um indicador de sucesso. Eu vou terminar aqui, então, mostrando rapidamente o nosso portal de dados, tá? Então, eu vou abrir uma... eu estou com um probleminha no clique, mas espera aí. Deixa eu recarregar, botar minha senha aqui. Deixa eu ver se foi a minha VPN que caiu. Tem que estar com a VPN conectada, tá? Porque esse público... Aqui, ó, gente, vou mostrar um pouquinho do mapa social. Deixa eu ver se entrou aqui, já está tudo funcionando. Foi o meu clique aqui. Bom, então, assim, eu entrei numa aplicação bem simples, mas é gestão de expedientes, tá? Esses dados aqui não são os dados totalmente quentes da instituição, mas é só ter uma ideia, a gente saber o que a gente tem de acervo institucionalmente. Quando o promotor entra aqui, ele já entra nos dados dele, porém, uma questão, assim, para nós muito importante de valor, o promotor pode olhar o dele, mas ele pode desmarcar o filtro dele e olhar toda a instituição, tá? Então, a gente consegue ver processos que estão parados há muito tempo, a gente consegue saber por tipo de processo, por área, por assunto, as movimentações, as manifestações, qual é a nossa vazão, se a gente está dando conta, né, daquilo que está entrando, da demanda, a gente consegue chegar até no... Especialmente, eu quero ver todos os inquéritos que estão há mais de 3 anos tramitando, que é um problema, né, tanto para a Justiça, como um todo, o Ministério Público, a questão de tempo de tramitação de expedientes. Então, o que está acontecendo nesse expediente? Então, a gente consegue abrir ele, olhar, pegar o detalhe, né? Então, aqui eu vou, por exemplo, pegar especificamente, então ele vai filtrando na tela. Todas as aplicações têm tem glossário, tem ajuda, porque a gente às vezes não dá conta de atender todos os usuários, orientar. Então, é importante que a gente faça as aplicações também que tenham uma forma da pessoa se achar dentro delas, né? Então, ela pode filtrar por vários tipos, e aqui é tudo aberto, né? Então, tem uma diretriz, assim, que aquilo que é possível ser aberto, todo mundo vai olhar sua produtividade, todo mundo vai olhar de todo mundo. Eu não vou entrar em muitos detalhes para a gente não ficar muito preso aqui no tempo, controle de tarefas, controle de produtividade, a produção jurídica da equipe, né, comparar, né? E aqui o mapa social, né? O mapa social hoje, então, tem educação e segurança, a gente já está em desenvolvimento da saúde, e temos uma questão ali de ampliação da nossa capacidade, da nossa licença, para que a gente possa disponibilizar para um público maior, que é o público externo, né? Então, ele vai abrir mostrando alguns indicadores fundamentais. Eu queria, não sei se abre aqui no chat, vamos pegar lá o Mato Grosso, que é da Renata, eu vou sair do Rio Grande do Sul, vamos lá para o Mato Grosso. Tá? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá para o Mato Grosso, porque só para mostrar que a gente tem o dado de todo o Brasil. Então, a gente consegue ver do Mato Grosso, educação, né? Se cumpriu ou não as metas do IDEB, a gente consegue ver um ranking das escolas, então a gente consegue saber qual é a escola que tem melhor IDEB do Mato Grosso, a gente também pode ver o pior IDEB, né? Ele vai mostrar também o pior IDEB, quando a gente está atuando, ele quer ver por quê, e poder comparar, né? Por que essa aqui está melhor, por que essa está pior. A gente consegue fazer um panorama de todas as escolas do Mato Grosso, então... Quantas escolas tem? Quantos profissionais? 40% tem 40% de sala de aula com acessibilidade. Estou dizendo aqui é um indicador que está vermelho, porque a gente considera que está abaixo, mas, assim, esse é um indicador que eu falo porque a maioria dos estados do Brasil está com esse problema da questão da acessibilidade. A gente consegue saber dados da infraestrutura de cada escola, pode entrar em cada escola especificamente, não só do conjunto de escolas. Então, a gente apresentou recentemente, o pessoal, não, quero olhar da minha escola, como é que está, dá para olhar.
dá para olhar investimentos, né? Então, por exemplo, será que o Mato Grosso está fazendo os investimentos, né? Ó, então, se eu pegar o estado, olha aqui, ó, tá tudo azulzinho, tudo cumprido, né? Os investimentos em educação. E esses dados que eu estou mostrando para vocês, eles não estão juntos nas fontes, eles estão todos separados. Então, tem todo um trabalho nosso de agrupar, de organizar, né? Isso aqui é um mashup, ele não é uma ferramenta, não é nativo ClickSense, né? A gente tem parceiros aí, né? Tanto a IMAPS quanto a Cluster, que são nossos parceiros, né? Tanto no desenvolvimento do QVF também, com o mashup, para a gente apresentar esse dado para a população. Então, eu só estou dando um overview aqui, mas, assim, essa ferramenta, e a gente quer transformar o mapa social num grande portal de políticas públicas. Eu quero saber sobre a saúde, quero saber sobre a educação, quero saber sobre a segurança. A segurança é um problema um pouquinho mais específico, porque ele é uma política mais estadualizada, mas, assim, a gente tem alguns dados nacionais, né? Eu quero saber um pouco sobre o meio ambiente, então, assim, poxa, eu vou lá e vou olhar resumos daquilo, como é que está o meu estado, como é que está o meu município, eu posso entrar aqui, ó, especificamente em algum município do estado, né? Então, posso abrir em qualquer um aqui, tá? Às vezes pode acontecer de não ter dados, né? Mas a ideia, então, é consolidar isso para trazer esse processo de hoje. Será que dando mais transparência, empoderando as pessoas com dados, não só as pessoas internas, os membros da instituição que vão usar esses dados para atuar mais preventivamente, mais resolutivamente, mas também para o cidadão cobrar um pouco mais de transparência, cobrar mais resultados. Então, a gente acredita, sim, que a gente pode mudar o mundo com os dados, pelo menos o nosso país a gente vai conseguir. Muito obrigada. Fantástico, Juliana, muito obrigado. Aí, um baita de uma evolução, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, a gente vai voltar disso depois num painel, compilando as perguntas de todo mundo, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o que você pontuou como a evolução da qualidade das perguntas, né? Sendo feitas. E isso é uma coisa que muitas pessoas não se atentam, que quanto melhores as entregas e mais evoluídas as entregas de analytics, mais novas perguntas surgirão e cada vez mais de mais qualidade, mais relevantes de fato, essas perguntas serão. Um testemunho aqui, eu lembro da primeira entrega do Mapa Social 1, da primeira versão do Mapa Social, e da comoção que gerou na comunidade, porque eu lembro muito bem do MP convidando a sociedade civil para dar um treinamento no Mapa Social, né, ensinando jornalistas, ensinando pessoas, educadores, as pessoas das secretarias, né, para virem consumir esse painel, e isso, de fato, gera aí, pelo menos, uma pressão muito grande para que as mudanças aconteçam lá nos seus respectivos órgãos, né, nas suas secretarias, e isso daí foi muito bonito de ver. Acho que é uma coisa que, de fato, materializa aí a mudança promovida, ou pelo menos impulsionada, por uma instituição tão relevante como é o MP. Tanto o MP quanto o TJs têm aí a faca e o queijo para fazerem entregas que geram impactos imediatamente ali na população, né? E isso é muito legal, é parte do porquê a gente gosta tanto de atuar nesse segmento aí do judiciário e dos órgãos de controle. Acho que você está de parabéns e não vai embora, hein? Que depois da Renata, a gente vai com certeza aí ter algumas perguntas e interações com o pessoal que está aqui para assistir. Juliana, então, muito obrigado. A partir de agora, então, a gente vai ter aula lá do outro cantinho do Brasil. Começamos aqui no Rio Grande do Sul e vamos lá para o Mato Grosso, lá para o Centro-Oeste, falar aí com o TJMT e a Renata. Renata, aqui a Bruna vai compartilhar aqui o PowerPoint para você, tá, Renata? Então, fique à vontade para conduzir a apresentação. Lembrando, a Renata é diretora lá no TJMT, ela está ligada diretamente à Corregedoria Aldap, vai contar um pouquinho da nossa história, para a gente entender também essa evolução lá, como aconteceu no MPRS, agora a gente poder fazer um comparativo de o que aconteceu lá no TJMT para essa tarde de conhecimentos aqui. Renata, muito obrigado,
Está contigo a palavra, querida. Obrigada, Corsi. Agradecer a Juliana aí, minha parceira nessa apresentação, né? É sempre bom a gente compartilhar, eu costumo dizer aqui para o nosso time, que mais do que a gente conseguir ter um conhecimento, é a gente conseguir compartilhar ele, levar a mais pessoas, porque assim a gente aprende junto, né? Nós conseguimos ampliar, né? Amplificar aquilo que nos é trazido. Ju, foi muito bem. Me desculpe, vai ser difícil agora, na sua sequência, depois de um show que você deu aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Saber que a gente compartilha das mesmas ideias, né? Estamos nesse universo aí, e como você, eu acredito realmente que a gente pode mudar muitas coisas no nosso país, no nosso dia a dia, na nossa vida, com os dados, fazendo uma gestão eficiente dos dados, né? Caminhando, olhando, tomando decisões com dados, você vai caminhar para decisões mais assertivas. E é nesse sentido, Ju, que eu aceitei o desafio. Nosso time aqui, vou pedir para o, acho que é o Léo que está aí. Léo, pode passar para o próximo slide, por favor. Ao contrário da Ju, a Ju veio se apresentando aqui, eu vou me apresentar, Ju, vou pedir aqui licença para vocês e me apresentar, apresentando o nosso time aqui, Data e Analytics. Por que eu trago o time? Porque o que acontece, Ju? Eu cheguei, a jornada já tinha começado. Eu entrei aqui na área de dados, eu vou falar um pouco sobre mim, mas quando eu falo de dados, eu não tenho como falar de mim se eu não falar desse time. Porque eu entrei aqui, o caminho percorrido por esse time, uma grande parte deles, né, já vinha desde 2015. E eu tenho quase 35 anos de judiciário, eu já estive em várias áreas, agora vou fazer uma breve apresentação minha. Eu estive na área de tecnologia, na área de TI, por 25 anos, mais ou menos. Eu sou uma analista de sistema de graduação, sou especialista em processo de negócio, né? E meu desafio sempre foi transformar, ajudar a mudar o judiciário, buscar formas de transformar o judiciário. E quando eu vim para a corregedoria pela segunda vez, eu tive a grata satisfação de encontrar esse time aqui, trabalhando com dados, uma luta, né, para levar para as pessoas, para os nossos líderes, para os times que fazem a tomada de decisão, a importância dos dados, né? Então, esse time aqui, eu vou citar alguns, mas todos têm a sua importância dentro dessa cadeia, mas os percussores de dados aqui no nosso tribunal foi o Willer, o Delon, o Douglas, né, o Beto, que estava aí mais como cientista na área de negócio, passando informações, o Silvio. E aí esse time foi se ampliando, né, e eu não tinha como me apresentar aqui como responsável aqui dessa área de gestão de dados aqui do tribunal, bem especificamente, Ju, na área da corregedoria na primeira instância, a gente atua mais fortemente na primeira instância, e esse time nosso aqui, eu posso falar assim, com muito orgulho, que eles vêm trabalhando de 2016 para cá, e hoje a gente só tem melhorado essa jornada de dados, ampliado. Nós temos parte desse tipo aqui muito voltado, desse time aqui, muito voltado para o negócio, né? E aí aqui Ju, você falou no começo, gostei muito da sua fala, como é bom ver mulheres nesse universo, mas por que a gente tem mais mulheres? E você pode ver que aqui no DAP não me deixa mentir, né? Nós temos as líderes nossas aqui do DAP, praticamente mulheres. Por quê? Porque eu tenho várias áreas internas aqui dentro do DAP, uma área realmente técnica, fortemente técnica, que trabalha com data warehouse, que trabalha com clique, que trabalha com a engenharia de dados nossa, né? E eu tenho uma área de negócio, que analisa esses dados, né? Que contribui na homologação, na qualificação desses dados, que atua com o nosso cliente, o nosso usuário interno.
Nós temos a área de relacionamento com esse cliente também, né? Que ensina esse pessoal um pouco a utilizar esses dados, a tirar proveito desses dados, né? Então, e temos uma área de fluxo, que é onde é a nossa entrada de dados. O nosso fluxo do PJE, ele começa os dados dos quais nós tratamos aqui para as nossas principais tomadas de decisão no Poder Judiciário. Como todos sabem, eu vou falar aqui mais à frente, o Poder Judiciário, basicamente, a nossa missão é solucionar conflitos, né? E a gente tem um gargalo que é conhecido de todo o nosso público em relação à justiça, a processos judiciais para a solução de conflitos. E nosso time aqui, a nossa missão é fornecer dados, transformar dados e fornecer, libertar esses dados de forma que esses usuários, nossos usuários ali, principais primeiros, né, a nossa área de negócio consiga tomar decisões mais assertivas, consiga atuar naquilo que vai dar uma resposta mais eficiente para a sociedade, e não ficar chovendo no molhado, fazendo mais do mesmo, né? E esse time todo que vocês estão vendo aqui, ele está aqui com essa missão, transformar esses dados em informações de valor, que agregue valor para os nossos clientes, para que a gente possa atender o jurisdicionado de forma mais eficiente, né? E com mais agilidade, ganhando tempo nas nossas decisões. Passando aí do nosso time, que eu já fiz aqui a apresentação geral do nosso time, você viu que grande parte é mulher, e aí eu vou te falar, Ju, que a experiência me mostra, porque aquilo que você falou é muito certo, não é a TI que tem que cuidar dos dados. O negócio tem que estar fortemente ligado à área de ciência de dados, à área de analytics, né? E aí aqui a gente uniu o útil ao agradável aqui, que a corregedoria ela é responsável pelo negócio da primeira instância, que representa 95%, hoje talvez 98% dos nossos processos, né, do nosso acervo processual, e a corregedoria é responsável. A corregedoria resolveu criar um novo modelo de gestão. E nesse modelo, aqui no DAP, a gente criou as áreas técnicas, ciência de dados, data analytics, juntamente com a área de negócio. Talvez por isso também justifique um pouco dessa representatividade feminina, mas eu vou te falar, pasme, as duas estatísticas nossas são mulheres. Tá? Então, sim, mulheres estão cada vez mais entrando nesse mundo de dados, de matemática. A matemática é das mulheres, sim, e assim, uma atuação forte aqui dentro da nossa área, tá, Ju? E aí a gente pode depois ainda trocar até ideia sobre isso. Bom, falando um pouco do nosso cliente, quando eu falo nosso cliente aqui, eu não estou me referindo ao jurisdicionado. Estou me referindo ao cliente do DAP, a área de gestão de dados aqui do Poder Judiciário, que representa a área de gestão de dados da primeira instância. Nós trabalhamos com um público de 320 magistrados aproximadamente, temos, assim, ativo, né, aposentado temos alguns, entre desembargadores e juízes. Nós temos 4.622 servidores, né, entre gestores, assessores, enfim, um público que usa dados, trabalha com dados, precisa dos dados no tempo todo para tomar decisão no dia a dia. Nós temos 1.446 estagiários, que também hoje nós falamos que a nossa força de trabalho também contribui de igual maneira com o Poder Judiciário, né? Contribui com os nossos servidores, contribui para que a gente melhore a nossa prestação jurisdicional. Bom, por que eu trouxe aqui, Renata? Por que você trouxe acessos aos nossos painéis? Esse público nosso é o público que acessa, que faz uso dos nossos dados, que toma decisões com nossos dados. E eu trouxe essa informação porque eu vou mostrar para vocês, eu gostaria de falar para vocês, a importância da cultura de dados, que quando eu assumi aqui, nós começamos com um projeto que eu vou mostrar aqui na frente para vocês, que é um orgulho que a gente tem aqui internamente, porque foi ele que despertou fortemente a cultura de dados, foi esse projeto, né, esse case nosso, que despertou dentro do nosso Poder Judiciário a cultura de dados, a vontade, a fome por
usar os nossos catálogos de dados aqui, usar o nosso catálogo de painéis que a gente tem, de ferramentas que a gente oferece. Quando nós começamos a trabalhar o processo com o negócio, trazendo o negócio para junto da área técnica, da área de Data Analytics nosso, nós tínhamos uma média de acesso de 100 acessos e-mails nos nossos painéis. E, pasmem, nossos painéis, quando eu falo nossos painéis, nós temos, assim, um menu de painéis de aproximadamente 320 painéis, certo? E desses painéis, isso tudo é o que eu falei, uma jornada construída ao longo, desde 2015 para cá, e desses painéis, quando eu assumi aqui a área de gestão de dados, a primeira coisa que me preocupou, porque eu sou muito foco no negócio, meu foco é muito assim, eu sou da área de TI, eu sou uma analista de sistema de informação, porém, eu tenho um olhar muito daquele que está lá na ponta, daquele que não sabe o que fazer com essa informação, daquele que está desesperado para ter uma informação, para ele melhorar as condições de trabalho dele, para ele entregar melhor, né, aquilo que ele se propõe a entregar. E aí eu fiz essa estimativa, por isso eu trago hoje aqui, vocês vão entender, porque os nossos painéis, os que tinham disponíveis, 300 e poucos painéis, a média mensal de acesso deles era, lá em 2021, quando eu assumi aqui, de 100 acessos mês. Com essa estratégia que nós utilizamos, agora, a partir de 2020, 2021 para cá, nós estamos hoje com uma média de acesso, nos últimos 12 meses, de 152.079 acessos, ou seja, esse público nosso de 6.388 servidores, de alguma forma está usando nossas informações. A gente já conseguiu quebrar uma barreira, né, da cultura de dados dentro da nossa instituição. Nós temos um painel operacional, que ele tem uma média de 49.211 acessos, média mês 1.893. Meta CNJ, nós temos uma média aí nos 12 últimos meses de 26.917, sendo mês 2.071. Léo, por favor, pode passar. Qual que é o nosso universo de dados de responsabilidade desse time nosso aqui? Um acervo processual de processos pendentes que estão tramitando hoje na Justiça, de 825.539 processos em tramitação. Nós temos uma média de casos novos, nós temos 513.299 casos novos que entrou em 2023, né, só em 2023, nós temos uma performance de baixa processual de 536.960, ou seja, nós hoje estamos conseguindo baixar mais processos do que a quantidade que entra. Tudo isso, por que eu trouxe essa informação? Porque toda a estratégia de dados que nós adotamos, que estamos adotando desde 2015 para cá, o resultado está aqui. A gente está conseguindo performar melhor por esse acompanhamento dos nossos dados aí no clique, né? Libertando esses dados para o nosso público, pela alfabetização que a gente tem feito, inclusive, já fizemos algumas com a parceria da IMEPS, né? Porque o universo é grande, muitas vezes o time não consegue atender tudo ao mesmo tempo, e a IMEPS sempre foi muito parceira nossa nessa parte de alfabetização de dados também. Isso é importante deixar claro aqui hoje, a gente tem que reconhecer e falar daqueles parceiros que foram importantes nessa caminhada nossa, né? Então, a performance aqui, só num breve olhar aqui, você já consegue observar que a gente já consegue performar melhor, né? Com essa análise, com maior assertividade naquilo que eu atuo. Quando eu tenho uma informação precisa dos meus dados, eu consigo atuar naquele processo que está ali parado há mais de tanto tempo, eu consigo ter visão disso e atuar nisso, eu consigo ver que eu estou tendo um gargalo de processo na minha unidade, e aí atuar na baixa processual, agilizar o meu tempo, e é assim que as unidades têm feito, em conjunto conosco aí nessa atuação. Nós temos uma média de movimento dias de 63.205 movimentos nos nossos sistemas. Esses movimentos refletem em baixas processuais, em sentenças processuais, né? Que é o que o nosso jurisdicionado espera da gente. E estamos hoje, nos últimos 12 anos,
a melhor taxa de congestionamento dos últimos 12 anos, de 57,91, a taxa bruta. O que é a taxa bruta, Renata? É aqueles processos que conta todos os tipos de processos. Processo suspenso, sobrestado, né, que está tramitando, que está suspenso, é o total. A taxa líquida é os processos que realmente estão ativos, sem suspensão, sem baixa provisória, arquivo provisório, né? Então, nós estamos hoje com a 57,91% de taxa bruta e 56,12% taxa líquida. Gente, eu arrisco a dizer, e falo com muita tranquilidade, porque nosso time aqui, acredito que nós temos um time bom, nosso aqui do tribunal participando, e porque eles têm conhecimento que grande parte desse resultado, dessa performance na taxa de congestionamento nossa, sim, se deu ao nosso trabalho de alfabetização de dados, de libertação dos dados, de capacitação desse público, da alfabetização desse público nosso em dados, para que eles cada vez mais tomem decisões olhando para os dados, sem o achismo, sem aquela, vontade minha é trabalhar agora com isso aqui. Minha vontade é deixar esse processo que é mais difícil para daqui mais um tempo. Não. Os dados gritam, né? Ressaltam aos olhos de quem está usando. E com isso, o desempenho, ele aparece. Ele é traduzido imediatamente. Então, esse é o acervo que nós trabalhamos de dados aqui. Tá? Pode passar, Léo, por favor. Nós adotamos, em 2021, quando chegamos, é por isso que eu mostrei aqueles dados lá no início, me veio assim, gente, o que nós podemos fazer para despertar o interesse nesses dados? Muitos painéis que eu mesmo desconhecia quando aqui cheguei, né? Nós tínhamos vários painéis disponíveis, e eu mesmo desconhecia, e olha que eu sou muito atuante na área de gestão aqui no Poder Judiciário. O que a gente pode fazer para fazer com que o nosso público, magistrados, servidores, gestores lá na ponta, olhem para os dados, vejam que esses dados não é mais um serviço. Esses painéis que nós disponibilizamos para eles, esses portais de painéis que nós disponibilizamos, essas aplicações de analytics, elas não são só mais um sisteminha que vai dar trabalho para eles, que eles vão ter que aprender a usar. Que eles estão jogando a favor deles. Eles, usando isso, eles vão melhorar a performance, que é o que a corregedoria, na maioria das vezes, cobram deles, né? E aí eu falei, bom, nós temos que ter uma estratégia de dados aqui. Precisamos atuar naquele ponto que é o calcanhar de Aquiles, para que faça eles despertarem, né? Aí nós pensamos, né? A linha é gestão estratégica para tomada de decisão, nós temos que ter uma estratégia melhor para que eles tenham os dados para uma tomada de decisão, e trazer também o nosso público tático e operacional para conseguir olhar para isso e fazer análise do resultado deles. E foi aí a grande sacada. Léo, pode passar, por favor. Nós, um grupo de magistrados, um grupo de equipe técnica, um grupo de servidores, eu me incluía nesse, nós fizemos uma análise dos principais KPIs, né? Indicadores de performance, né? Indicadores-chave de performance aqui, que a gente teria que fazer uma análise no nível mais estratégico para que os magistrados acompanhassem. Nós trouxemos esse time todo de magistrados para, junto conosco, olhar para esses indicadores e falar assim, olha, esses indicadores, eles fazem sentido eu ser medido por eles. Só que a surpresa não estava aí. A surpresa estava, nós pusemos um plus aqui. Nós mexemos com aquilo que todo ser humano, ele não consegue ficar quieto na cadeira se você instigar ele nesse ponto. Que é o quê? Nós trouxemos a competitividade para dentro desse jogo. Nós falamos assim, um grupo pequeno de técnicos e juízes, vamos instigar a competitividade desse time. Vamos montar um ranking das melhores unidades, das melhores para as piores, com certeza, e vamos criar um novo modelo de gestão para a corregedoria. A corregedoria vai fazer toda a correição dela em apoio às unidades. Então, nós vamos criar uma correição de excelência,
né, através desse ranqueamento das melhores unidades performando. Aí, as piores unidades performando, nós criamos uma correção de apoio a essas unidades, né, para a gente dar, não vamos só criticar, vamos apoiar essas unidades que estão ruins. Vamos lá, vamos fazer a correção e ver o que elas estão precisando. Mas aqui elas iam ver quem estava melhor e quem estava pior, quem era diamante, quem era prata, quem era ouro. Eles conseguiam olhar para isso, e óbvio, isso mexe com o ser humano, né? Qualquer ser humano que esteja ativo, que esteja vivo, ele quer estar bem, ele quer fazer uma boa performance, ele não trabalha simplesmente para ir e receber o dinheiro no final do dia, né? No final do mês na conta, antes fosse no final do dia, né? No final do mês da conta. Ele quer o reconhecimento, ele quer ver que o trabalho dele está surtindo efeito, que tem frutos o trabalho dele, né? E tem um resultado. Então, aí nós criamos esse painel estratégico. Esse painel tem todas as nossas unidades judiciárias do primeiro grau, certo? E ele tem o ranking ele é feito através desses 7 indicadores, esses 7 KPIs, são os principais indicadores que nós temos hoje, que somos medidos, inclusive, pelo CNJ. Então, quando eu trago isso aqui para o magistrado, e que eu faço esse ranking para eles sabem que isso não é só o tribunal, que o CNJ também cobra isso do nosso tribunal. Nos mede, nos compara com os demais tribunais em cima desses KPIs, que é a taxa de congestionamento, o indicador de tempo, julgamento de mérito, cumprimento da meta 2, cumprimento da meta 1, IPC, e a gente criou qualidade de dados. Por quê? Também saiu, na primeira versão, não tinha esse qualidade de dados, não tinha o IPC. Hoje nós já estamos na segunda versão e vamos para a terceira versão desse painel estratégico, com novos indicadores, novos desafios. A taxa, hoje, vocês podem ver, tem unidade nossa que está com 22% de taxa de congestionamento. Quer dizer, eu tenho que criar novos desafios para que esse ranking não perca a motivação, né? Resolver os problemas, qualificar os dados e melhorar esse ranking. Quando nós implantamos esse painel, gente, não foi um mar de rosas. Assim, eu comprei a ideia de fazer a correção remota com ele, né? Quando a gente já tinha criado, o time tinha criado o painel, eu propus a ideia de fazer a correção remota com ele, e eu fui porque eu tive juízes que pegaram na minha mão e falaram, Renata, você garante que a gente dá conta, nós vamos, porque a gente sabia que ia ser uma briga. Uma briga, porque aqui é o magistrado que representa a unidade, não é só o gestor. O magistrado está representando a unidade. E eles vão começar a se comparar e um criticar o outro. Então, a corregedoria tem que entrar com uma ideia muito forte de apoio, de gestão. E sem contar, né, que a gente sabia que nós tínhamos muito má qualidade nos dados. Mas como que a gente ia qualificar esses dados? Aqui a gente chama de qualificação. Como que eu ia sanear as inconsistências? Nós tínhamos que trazer o negócio para nós. Se a gente não trouxesse o negócio para nós, sozinhos nós não iríamos conseguir isso com a mesma, assim, com o mesmo, não vou falar que é fácil, porque também não foi fácil, mas foi muito, nós ganhamos, assim, uns 3 anos aí, eu diria, trazendo o negócio para a gente, para junto de nós. E aí, quando eu trago esse painel, e aí a corregedoria com a ideia de apoio, a corregedoria não vai cobrar. A corregedoria, nesse primeiro ano, ela vai disponibilizar esse ranking e ela vai abrir para que vocês nos digam aonde estão os problemas, aonde que nós estamos errando nesse resultado, porque o dado está mal qualificado. Aí nosso time de analytics entra, nosso time de inteligência de negócio entra e faz uma análise, vê onde está junto com a unidade, orienta a unidade, e quando é preciso, a gente mesmo faz a qualificação aqui, ou orienta a unidade com o que tem que qualificar. Então, observe, vocês vão ver que eu coloquei aqui o antes. Se vocês olharem ali o ranking, a imagem está pequenininha, mas lá em 2021, 2020, na verdade, quando a gente começou a fazer a primeira correção remota com esse painel, olha como era vermelhinho os nossos dados. Nosso painel, 90% era vermelhinho. Os indicadores, né? A maioria dos indicadores era tudo vermelhinho e com números altíssimos. Vocês vão ver taxa de congestionamento de 83%, 86%, tempo, 200 e tantos % de indicador de tempo, né? E
Hoje, para hoje, esse que está, que eu tirei hoje do nosso painel, com essa unidade, que diga de passagem, essa magistrada aqui, se ela não for diamante, ela não dorme. Se ela levantar hoje, abrir o painel e olhar e ver que ela não é diamante, ela quase que nos deixa louco para identificar onde está o problema. O que ela fez de errado, se o problema está aqui, enfim. Por que eu trouxe esse painel, gente? Porque eu queria mostrar para vocês que a tecnologia em si, ela está aí para ela trabalhar ao nosso favor. Ela não é o ponto fundamental. Temos que saber utilizar a tecnologia ao nosso favor. E aí, quando eu falo de utilizar ao nosso favor, é a gente utilizar estratégias corretas, adequadas, que eu aqui, neste caso, eu vejo que foi estratégia de sucesso que o nosso time escolheu para utilizar, para a gente trazer o resultado esperado. A ferramenta por si só, se nós não tivéssemos usado estratégia adequada de dados para trazer o nosso cliente para junto, para participar, para se sentir, fazer sentido para eles se sentindo, fazer parte dessa ideia. Essa ideia não é da corregedoria, essa ideia não é só para a corregedoria cobrar, é para eu melhorar o meu trabalho, é para eu melhorar os meus resultados. Eles têm que se ver fazendo parte desse universo de dados. O painel com a tecnologia em si, painéis dashboard de BI, ele é um dado frio, uma informação fria, que as pessoas não conseguem ver sentido, muitas vezes, se ela não entende o contexto. Por mais que eu traga gráficos, né, que traduzam um resultado, as pessoas não conseguem ver sentido. Então, hoje, dentro da estratégia de dados que nós adotamos aqui no tribunal, eu vejo que nós atuamos fortemente em duas frentes, que foi a alfabetização de dados, e temos muito a atuar ainda nessa frente, e na qualificação de dados. Porque muitas vezes o seu resultado está ruim, porque o seu dado está ruim, não é porque você está performando mal. E isso é um ponto que, para mim, gritou aos meus olhos, saltou aos meus olhos, na medida que eu fui trabalhando com esses painéis, na medida que nós fomos atuando com esses painéis, isso ia saltando cada vez mais aos meus olhos a importância deles olharem lá, fazer Pareto. A hora que ele dá uma analisada no painel, eles conseguem entender qual o caminho melhor para eles irem, para performar melhor e mais rápido. Gastar menos energia para ter a melhor performance. Se ele olhar para o dado com a inteligência do negócio que ele tem, né? Que é natura deles, né? O negócio é deles. Eles olhar para esse dado de forma que eles compreendam, que eles façam sentido para eles, esse dado vai se tornar o petróleo dele. Ele vai ganhar o diamante no final do ano, com certeza. Ou, minimamente, ele vai estar ali entre o ouro e gastando menos energia, sofrendo menos para trazer uma resposta aos números que a corregedoria sempre cobra deles e o CNJ nos cobra, né? Então, nesse painel, esse foi o grande projeto, assim, que teve uma grande repercussão, vocês olhando lá, vocês podem ver, ele é o primeiro dos top 50 dos painéis que nós temos aqui, ele é o primeiro colocado, porque instigamos aquilo que o ser humano tem, que é gostar de competir, gostar de ver o trabalho dele reconhecido. Claro, entramos com a parte de pessoa, né? O nosso corregedor, à época, ele chamou todos os magistrados, se comprometeu a não cobrar profissionalmente esses resultados por um ano, para que ninguém saísse prejudicado, até entender bem como funcionava, até para a gente qualificar todos esses dados, desde que eles fossem parceiros nossos. E assim a gente conseguiu sucesso nesse acesso. Hoje eu arrisco de dizer que 70% dos nossos usuários, que eu mostrei, daquele público que eu mostrei lá no início para vocês, a hora que eles abrem o computador, a primeira coisa que eles fazem é olhar o painel estratégico. Porque eu não preciso monitorar se minha aplicação está no ar ou não. Porque 7h30 da manhã, se minha aplicação não estiver no ar ou não estiver atualizada, eu tenho vários magistrados no meu WhatsApp falando, Renata, o que aconteceu? Esses dados, a gente deu o projeto, o nome do projeto foi o projeto Omni, eu trouxe agora para vocês, porque eles já mandam aqui cedo para mim. Renata, o que aconteceu com o Omni? Meu dado, eu dei 50 sentenças ontem, lancei, e não apareceu ainda no painel para mim, não abaixou minha taxa, não abaixou minha meta, né? Porque sentença é com meta.
Então, eles monitoram para mim hoje. Eles fazem o trabalho inverso para mim. Então, assim, eu fico muito... É o que a Ju falou, eu acredito na nossa transformação de políticas públicas, de políticas no nosso judiciário, na saúde, na educação, através dos dados. Políticas que não vai ser baseada em achismo, não vai ser baseada em suposições, mas projeções seguras, com dados estatísticos, né? É nesse mundo que eu acredito e é nesse país que eu quero trabalhar dentro da minha grãozinho de areia aqui no Poder Judiciário. Eu costumo falar isso para o nosso time. Nós somos um grãozinho de areia, mas se todos nós que somos esse grãozinho de areia pensarmos que nós podemos fazer uma transformação, uma mudança pequena que seja na vida de um desses nossos usuários, nós já ganhamos o nosso dia. E é assim que o nosso time, com essa energia que o nosso time trabalha aqui. Eu falo em nome do time porque eu sei desse time, eu conheço esse time. Eu tenho muito orgulho de falar desse time que tem uma visão do nosso cliente lá na ponta, que tem uma visão do que ele quer para melhorar aqui para o nosso Poder Judiciário. O nosso time cuida o tempo todo para que o nosso usuário não fique sem apoio para tomar uma decisão mais assertiva. Então, é sobre isso, gente. Eu vim hoje, de forma bem simples, falar sobre isso. Eu vou mostrar o painel ao vivo aqui para vocês. Eu só vou pedir para o Léo deixar que eu compartilhe, que aí eu já vou mostrar, para não tomar mais tempo. Nós estamos quase que encerrando o nosso tempo aqui, né? Deixa eu só ver se ele está atualizado aqui. Vou atualizar aqui para que eu traga já para vocês aqui. Só um momentinho. Estou abrindo ele aqui. Enquanto eu falei, ele pede a sessão. Estou só atualizando para a gente conseguir já mostrar ele aberto para vocês. Vou compartilhar. Conseguem ver o painel? Sim, carregou, Renata. Carregou? Bom, gente, está aqui a nossa, assim, eu falo que é a minha menina, nossa galinha dos ovos de ouro, que foi com ela que a gente conseguiu, com esses dados aqui, a gente conseguiu despertar a maioria dos nossos clientes para a importância desses dados, para a importância de fazer uso deles todos os dias, para olhar os outros painéis, para poder melhorar o resultado desses KPIs aqui, né? Porque não são só esses dados aqui. Nós criamos um painel estratégico para o público de tomada de decisão estratégica, criamos o painel tático e criamos o painel operacional, que é lá na ponta, o usuário do dia a dia, o que ele vai fazer no dia a dia, esse usuário conseguir saber para melhorar esses indicadores aqui, certo? Então, aqui, quando nós criamos aqui, nós temos por entrância, por polo, por jurisdição. Se eu quero saber uma comarca X, aqui eu já selecionei uma comarca, tá? Que é a que está diamante, mas eu posso tirar, e eu posso ir direto ver aqui uma comarca de Alto Araguaia, por exemplo, como que ela está no painel. Eu vou lá e eu vejo a primeira e a segunda vara de Alto Araguaia, são vários filtros aqui para a gente conseguir ver esse cenário de dados. Aqui no ranking eu tenho a entrância, a comarca, a unidade judiciária, qual a posição dela no ranking, que é a normalização entre esses indicadores, né? Qual é a faixa, se ela é diamante, ouro, prata, temos muito prata, tá? Bronze ou não classificada, certo? A unidade pode também não entrar nem na competição do ranking. E quando eu seleciono, e aí os KPIs aqui, né? Taxa de congestionamento, tempo de tramitação do processo, julgamento com mérito do processo, meta 2, meta 1, IPC e qualidade de dados. Cada um desses indicadores, eu consigo aqui, se eu seleciono uma unidade, eu vou até pegar uma outra unidade aqui que não seja diamante, vou pegar aqui a segunda vara de Primavera do Leste, tá?
cada uma dessas unidades, se eu quiser ver, eu quero pegar uma que tem um vermelho aqui, peraí. Deixa eu pegar essa aqui de Várzea Grande, porque que tem algum KPI que está abaixo da média, né? Se eu pego aqui embaixo ele aparece qual a posição que eu estou, os KPIs. Se eu entrar, clicar aqui, eu consigo baixar para essa unidade, primeira vara especializada da Fazenda Pública, eu consigo ver quais os processos que ela tem pendente da taxa. No caso, essa unidade aqui, ela já está com a taxa melhor do que a média da taxa no estado. Esse é o nosso indicador. Essa é a fórmula no cálculo nosso. É comparar com a taxa média da melhor taxa do estado. Então, aí eu trago o resultado por unidade para cada KPI. Então, nesse caso aqui, a gente dá os parabéns, a unidade está cumprindo a meta, que é atualmente definida em manter a taxa abaixo de 65,96. Os cálculos apontam que essa situação permanecerá, eu faço uma análise preditiva aqui dos dados, né? Essa situação permanecerá inalterada se a média mensal de baixas se mantiver no 173, que é o que essa unidade está atuando. E aqui embaixo eu trago a relação de processos que ela tem pendente ainda na unidade, que ainda impactam na taxa. Então, se ela tivesse uma taxa vermelha, era só baixar qualquer um desses processos que estão na lista aqui, que ela melhoraria a taxa. E assim, mesmo estando bem, ela pode melhorar a taxa baixando qualquer um desses processos. Eu trago aqueles que a unidade baixou nos últimos 12 meses, com a relação de processos que ainda estão pendentes na taxa de congestionamento. Eu forneço essas duas informações para que a unidade possa ter as informações necessárias para a tomada de decisão. Aí aqui, se eu pego um outro indicador, eu vou voltar aqui, vou pegar um outro indicador, vou pegar esse vermelho, por exemplo, o julgamento de mérito dessa unidade está 69,7%, está abaixo de 75%, que é a meta, tá? Também faço uma análise preditiva aqui, falando que a unidade cumpriu 69% de julgamento de mérito, ficando o residual de 5,93%, o que equivale a mais 420 julgamentos com resolução de mérito. A gente dá uma dicasinha aqui, básica para essa unidade, né? Uma análise preditiva do que ela precisa fazer até o final do ano, para ela melhorar esse indicador dela. Aqui eu tenho da meta, eu tenho o indicador de mérito, eu estou voltando aqui, da qualidade de dados. Qualidade de dados eu mostro por a linha do prêmio CNJ, aqui, qual o processo que está impactando em que a linha do prêmio que está sem qualidade de dados. No caso, não é o caso dessa aqui, vamos ver se essa aqui, nenhum outro, ela tem algum indicador que está ruim, na qualidade não tem, porque ela está cumprindo quase 100%, mas eu traria aqui embaixo a relação dos processos que essa unidade tem que conferir para melhorar ainda mais essa qualidade de dados. E falo o que ele tem que fazer para cada processo, que ele tem que qualificar o dado. Às vezes é um movimento que ele deixou de lançar no PJE. Então, aqui ele fala, avaliar se o tipo de movimento que possui complemento tabelado obrigatório estejam preenchidos com o respectivo. Aí a unidade vai lá nesse processo e ela baixa no número único aqui, vê quais são, e ela vai lá e corrige esse dado, certo? Então, esses são os principais indicadores desse painel estratégico nosso, já estamos na terceira versão. E esse ranking, todos os dias ele é mutável, porque a nossa taxa, por exemplo, ela é comparada com a melhor taxa do estado. Amanhã ela pode estar 65,80, por exemplo. Então, todas as unidades vão ser comparadas com esse 65,80. Ao tempo, a mesma coisa, é por classe processual. O melhor tempo de acordo com a classe processual. Se melhorou o tempo naquela classe, a unidade vai ser calculada diariamente para ver se ela está cumprindo ou não, está abaixo ou não da meta. Está cumprindo ou não a meta. E assim sucessivamente para cada indicador. Aqui embaixo eu trago as faixas por unidade, eu só tenho uma unidade diamante, eu tenho 20 unidades que são ouro, 111 unidades prata, 26 bronze, unidades são bronze, aí tem aqui o detalhamento dos demais, né?
Então, eu mostro aqui, dou um panorama geral de como que a unidade está no ranking dela naquele dia, para aquele momento. Voltando aqui. Gente, estava atualizando aí para vocês? Estava assim, Renata, a gente conseguiu ver tudo ali pelo painel. Conseguiu? Conseguimos. Ótimo. Vou parar aqui a apresentação. Era isso que eu tinha para vocês. Agradeço todo o pessoal que está aí, o pessoal nosso aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de todos os tribunais, da Ju, o pessoal do Rio Grande do Sul aí, Ju. É muito bom, foi ótima a experiência, a gente tem muito a compartilhar ainda, né? Temos mais coisas, nós temos pessoas aqui também que têm várias iniciativas importantíssimas para a gente ter essa troca, né, Ju? Às vezes a gente fica meio sozinho, Corse. Você sabe como é isso, às vezes eu corro lá e dou um grito, né? Olha quem está aí, Sônia, tudo bem? Que bom te ver aqui. Olá, gente, tudo bom? Que prazer vê-las e ouvi-las. Muito bom, Sônia. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, assim, obrigada por ter esse tempo conosco, a gente sabe que é corrido, horário de expediente nos tribunais aqui é uma correria, desculpa se eu excedi um pouco no tempo aí, tentei ser bem dentro do planejado, Corse, é com você, a bola está com você. Muito obrigado, Renata, foi muito esclarecedor, acho que tem alguns pontos muito relevantes para a gente discutir daqui a pouquinho. Eu vou aproveitar que agora a gente está com 18h30 já, né, que era o horário previsto, eu vou abrir para umas perguntas, eu vi que o Rafael, se eu não me engano, levantou a mão. Rafael, veja se você consegue abrir o microfone ou submeter a sua pergunta por aqui pelo chat, por favor, tá? Rafael? Consegue? Ou quer submeter pelo chat? Enquanto o Rafael se manifesta ali, vou voltar aqui no chat em algumas perguntas que foram submetidas antes. A primeira vai lá para a Juliana. Juliana, a Luciana Quiono, do MP do Paraná, que esteve conosco lá no evento na ExpoJude, né? Ela estava procurando mais informações sobre o Mapa Social 2.0. A pergunta aqui, ela fez um agradecimento, que ela queria ver isso mesmo, mas eu tomo a liberdade, se vocês já não estiverem em contato direto, podemos colocá-los em contato direto. Juliana, posso passar o contato da Luciana para você e vice-versa? Beleza. Com certeza. Eu queria aproveitar esse espacinho, eu cometi uma gafe, né, que a Renata, porque eu tinha o meu último slide, era com a foto da equipe, e aí quando eu fui para a aplicação, eu queria terminar o tempo, me passou. Então, assim, um agradecimento a toda a equipe do Labs, né, a Cristiane, ao Flávio, ao Gabriel, que está aqui conosco, ainda que é nosso estagiário, mas maravilhoso, assim, trabalha que nem bota a mão na massa que nem um servidor, como a Renata disse, né? Ao Marco, Carlos, Fábio, Marcelo, Gustavo, Rodrigo, Dante. Então, a gente tem uma equipe de 12 pessoas, assim, muito dedicada. Ainda tem poucas mulheres na nossa equipe, sou eu e a Cris só, mas, assim, é uma equipe que, se a gente chegou onde a gente chegou, é graças a essas pessoas que estão conosco, alguns desde lá dos primórdios do Clique, e outros ingressaram nos últimos anos com o Labs já montado. Tá? Então, meu agradecimento à equipe. Desculpem, gente. Não, eu tenho certeza que todos que estão aqui, que trabalham com dados nas suas instituições, sabem que é um esporte coletivo, né, Juliana e Renata? É um esporte coletivo, a gente aqui na EMAPS também tem essa preocupação, é sempre relevante e importante que a gente tenha aí um misto de áreas técnicas e áreas de negócio para que as entregas saiam de maneira consistente, né? Ganhe esse tempo nos entendimentos, ganhe esse tempo na produção dos produtos de dados. Então, acho que vocês duas representam muito bem aí um misto, né, da área técnica e da área de negócio, tanto vocês quanto as equipes de vocês estão de parabéns nessa
composição aí mista, né, de área de negócio e aos área parceiros, técnica. tá? Vocês da IMEPS, né? A Sônia, que trabalha muito direto conosco, o Danilo, que está aqui, que faz parte do projeto do Mapa Social, né? Então, assim, importante também, a gente tem um trabalho assim misto, a equipe e os parceiros, né? Nós temos parceiros também na área de mashup, né? Não vou fazer o jabá aqui, pode ser, mas eu vou... Pode fazer, o pessoal pensar da até no Cluster, o parceiro pessoal da também, IMEPS, a gente tem pessoal da Data Lakers, são todas assim, as empresas também que nos apoiam, isso é muito importante também, né? Então fazem parte da equipe como todos os outros, né? É um trabalho a várias mãos, né? Não é uma mão só fazendo o trabalho. É Sim. verdade, Ju. O time da IMEP sempre muito parceiro nosso, aqui, desde o começo, né? Fomos o primeiro. E, assim, ainda temos coisas aí, né, Corsi? Estamos aí numa negociação. Assim, eu me preocupo muito com a alfabetização. Eu quero ver o trabalho ser cada vez mais reconhecido com a alfabetização, porque aí você sabe que o nosso time realmente entregou aquilo que era preciso a partir do momento que as pessoas sabem utilizar. E Sim. a gente não tem tempo, não tem tempo. Eu já falei isso várias vezes para o Corsi, sabe? A gente fica o tempo todo aqui correndo, abraçando, acudindo, trocando o pneu do avião em voo, enfim. E a gente tem um trabalho aí muito grande, porque a alfabetização ela não tem fim, realmente não tem, né? A atividade existe dentro de qualquer instituição e a gente precisa fortalecer. E a IMEPS só tenho a agradecer todas as vezes que eu levantei a mão e pedi ajuda aí, foi fundamental para nós, e isso é Legal. importante manter sempre. Né, Legal. E Portela está por aí, né? Aproveitando, né, o Portela chegou aqui. Parceiraço nosso aí. O Celedo também, hoje a gente está com a casa cheia. Pessoal, a gente está, a Renata, para quem não entendeu muito o que a Renata falou, é o seguinte, a gente está com uma iniciativa pela Data School da IMAPS, uma iniciativa de alfabetização de dados, e o TJ do MT foi um dos primeiros tribunais aqui a conduzir essa iniciativa lá também para o time deles, de magistrados, servidores, terceirizados, né, que puderam participar aí da primeira investida ligada à alfabetização de dados que a gente fez no judiciário também, como sempre, um dos grandes parceirões aqui da IMEPS Data School, dessa vez, e foi um prazer trabalhar ali. Acho que foi bastante interessante o que a gente conseguiu fazer esse ano, né, Renata? Vamos ver ano que vem o que a gente consegue evoluir de novo. Mas foi bastante interessante. Tipo assim, dar um gás ano que vem. Está na hora de dar um gás. Quem quiser saber mais, aí pode nos procurar aqui pela IMEPS Data School, tanto eu, quanto Portela, quanto qualquer pessoa aqui da IMEPS, vai ser um prazer contar um pouquinho dessa iniciativa para vocês. Gente, eu tenho aqui um comentário do Weber, Renata, agora para você, do Weber, aqui do TJ de Santa Catarina, que ele ficou bastante interessado aí na parte do ranking, né, que você fez, e ele fez um comentário aqui que seria interessante botar um gráfico com o gráfico dos cavalinhos do Fantástico, porque aí ninguém fica para trás, né? Parece que essa história da competição que você promoveu tem aqui alguma atração em outros tribunais e parece ter sido uma estratégia bastante adequada, né? Não, eu costumo falar que eu quero ainda fazer um avatarzinho, tá? Para colocar nesse painel. Ainda só estou esperando dar um tempo para a gente fazer o game ficar mais quente, né? Eu quero um avatarzinho com os primeiros correndo atrás, os segundos, terceiros correndo atrás dos primeiros. Ainda está assim, está borbulhando aqui, mas ainda não deu para priorizar, mas nós queremos fazer. E o que ele falou foi exatamente isso, se a gente não cria uma forma de instigar, né, você tem que buscar estratégias, né? Dados, às vezes, ele é cansativo, ele cansa, ele enjoa, você olha, você fala, puxa vida, eu não vou conseguir chegar lá, né? Então, você tem que criar alguma forma de falar, não, tem que ir. E é realmente isso. Boa. Então, Weber, segue pela gamificação aí, segue pela competição, que é uma estratégia que realmente vai dar certo, viu? Vai com fé. O Celedo Lopes, nosso CEO, aí levantou a mão. Diga lá, Celedo.
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, receber vocês de novo. Primeiro, para agradecer aí, né, pela presença, principalmente da Renata e da Ju, né, mas também de todos que estão aqui participando. E aí eu me lembrei, quando eu vi essa competição ali tão sadia, tão gostosa, eu me lembrei, não precisa citar, a gente cita o milagre, mas não precisa citar o santo, né? Mas eu me lembro que a gente estava lá no início da IMEPS atendendo o judiciário, nós colocávamos um pontinho vermelho, um pontinho vermelho e um pontinho verde, né, do lado de cada área ali, né, de cada juiz, de cada promotor, e o pessoal, olha, isso não vai passar, hein? Eu acho que não vai passar. Quem é tu para botar um pontinho vermelho ou verde do lado de alguém, né? Do magistrado. Opa, então tá. Mas a gente está vendo até a maturidade do pessoal usando competição, né? Para ir mais longe. Isso é muito legal, é um nível de maturidade aí que é muito, muito bom. Fico muito feliz em ver pontinhos verdes e vermelhos aí, né? Nas comarcas, e o pessoal, não, peraí, nós ficamos para trás, vamos correr para frente. Isso é legal. E a outra coisa, só complementando a fala do Corte ali, né, que ele falou sobre o Literacy, né, além da campanha pro Literacy, né, a Juliana também comentou, né, Juliana, que estaria querendo incentivar e disponibilizar a parte do código-fonte que ela fez ali da parte no mapa social, né, obviamente, falando com ela e conversando, vendo uma troca ali, mas se o pessoal já tiver o QAP para publicar, beleza, é só recortar e publicar, né. Se precisar, só falar com a gente. Pergunta para a Juliana aí como aderir, ou ao Cortes, ou até o Peraço direto, que a nossa parceria é muito boa direto ali com a Tocato. O pessoal tá correndo aí também para ter uma compra conjunta aí de vários MPs ou outros órgãos para poder disponibilizar também nas suas áreas aí, né? Então, se alguém quiser ter aí uma parte do mapa social dentro do seu painel, fala com a Juliana aí, ou com o Cortes, ou com a gente, que a gente faz acontecer. Tá ótimo, isso aí. Aí o Weber colocou mais uma pergunta, que é se a gente poderia descrever como foi o processo de alfabetização dentro da instituição. Houve apoio da IMEPS, há uma trilha de capacitação para a área de dados, quem é o público, quem ministra. Weber, são várias perguntas dentro de uma, então eu vou quebrar aqui para a gente direcionar alguns conteúdos, tá? Antes de mais nada, é importante entender que a alfabetização de dados, do jeito que a gente a enxerga, é um processo de transformação cultural e não existe um toque nem uma estratégia única para que ele aconteça. Então, dentro deste entendimento, é preciso entender que lá no TJMT, desde 2015, eles sempre tiveram duas coisas que são super importantes. Primeiro, um patrocínio executivo, de fato, bastante relevante na organização. Então, é uma organização que a gente admira demais, porque sempre teve ali a participação de juízes auxiliares da presidência ou da corregedoria, encabeçando e se preocupando e se envolvendo de fato, né, com as entregas de dados, não é isso, Renata? Isso mesmo. Sempre teve assim uma participação muito grande do pessoal da alta direção, e sempre com uma preocupação muito grande de traduzir essas iniciativas para a sua audiência ali interna, né? Principalmente para o grande público dos magistrados da casa, né, Renata? Exato. Isso é uma coisa. Faz toda a diferença, né, Corse? Faz toda a diferença. Aqui nós não podemos reclamar de nenhum patrocínio da nossa liderança, mais alta liderança, aos intermediários, assim, não nos faltou patrocínio até o momento, e são, assim, impulsionadores, né, das nossas ideias, das nossas criações, compram, acreditam, motivam, e isso, com certeza, faz toda a diferença, e mesmo assim, levamos algum tempo. Percebe? Como é um processo de amadurecimento, não tem como não ser, porque é exatamente o que você falou, respondendo o Sérgio ali. Nosso processo de alfabetização aqui, ele começou, na verdade, na pré-escola, sabe? Não foi na alfabetização que todos nós conhecemos na técnica. Ele começou na pré-escola. Nós começamos a fazer caseiramente. Eu me socorri ao Portela, em 2021, eu montei algumas turmas, porque eu falei, não é possível, com esse cardápio que nós temos de dados, de painéis, de aplicações de dados, e o nosso público não sabia nem que existe. Além de não saber usar, não sabia nem que existia, muitas vezes. Aquilo me deixava, assim, indignada, né? Então, aí eu falei, vou montar uma coisa caseira, criei várias turmas, nós fizemos de início
4 turmas para assessores, 4 turmas para magistrados, 4 turmas para servidores, e eu me recorri ao Portela e falei, Portela, me ajuda. Eu quero só uma entrada sua, falei 2 horas sobre dados, só para eu dar um ar mais profissional ao evento, né? Para te tirar dessa coisa caseira, e eu vou colocar pessoas nossas para dar treinamento, para pegar na mão desses usuários, né? Falar, olha aqui, ó, existe esse cardápio, sirva-se dele, né? Deguste esse cardápio, né? Ele existe. E aí, assim, nós fizemos, né, Portela? Joguei uma batata quente na mão do Portela e foi um sucesso. Apesar do pessoal não gostar de falar alfabetização de dados, porque eles falam, os juízes falam, eu não sou analfabeto, né? Nós ouvimos tudo isso, tá? São coisas que a gente tem que enfrentar, não tem jeito, né? O juiz aqui da corregedoria, ele falava, Renata, onde você me colocou, pelo amor de Deus? Os meus colegas estão mandando aqui, falando que eu não sou analfabeto de dados, mas enfim. Então, foi essa mistura, a gente ainda não fez uma alfabetização, até porque nós não entendemos ainda Data Literacy, nós não entendemos que nós temos o nosso público, de forma geral, está maduro para isso, nós temos uma parcela desse público com maturidade para isso, sim, então é nisso que eu falo que a gente precisa avançar com relação a um público que, antes que eles percam também o interesse, né? Nós temos que motivá-los e eles vão trazer mais ideias para nós, mas nós ainda vamos continuar com essa mescla da pré-escola, fazer lá o CA, antes de começar o primeiro ano, com o nosso time, porque para nós o que a gente precisa é que eles usem. Porque eles usando, eles conseguem até nos abastecer com ideias, né? Do que eles precisam, o que eu trago que vai ajudá-los a tomar melhores decisões, né? Então, vamos continuar fazendo uma mescla, mas ano que vem a gente vai precisar fortemente aí de uma alfabetização mesmo, uma coisa mais profissional. É o que o Corsi falou, Sérgio. É uma mescla, né? Do jardim, do CAA, com o primeiro ano aí da nossa alfabetização. O Portela, hoje, ele era nosso CEO, vários de vocês conheceram o Portela aí nessa jornada da IMAPS. O Portela se afastou como CEO da IMAPS para tocar a nossa iniciativa educacional, que é a Data School, onde está hospedado aí o nosso programa de alfabetização de dados, que tem algumas iniciativas já rolando aqui no mercado, no setor público, né, em especial alguns tribunais, alguns ministérios públicos, Sistema S, entre outros. Diga aí, Portela, você levantou a mão, vamos ouvir aí o seu pitch também. Oi, Corsi. Em primeiro lugar, Juliana e Renata, obrigado pela presença de vocês aqui, muito legal. Obrigado a todo mundo aí que vem assistir também, eu acho que a gente ajuda a mudar um pouco o mundo com dados quando a gente reúne várias pessoas que estão interessadas nesse tema. E agradecer especialmente aí a Renata, porque realmente foi o nosso trabalho com vocês foi precursor aí no judiciário, né? E já faz aí 2 anos que eu estou focado só nisso, como disse o Corsi, e estou apaixonado pelo tema, gente. Então, quem quiser falar sobre alfabetização de dados, a gente tem várias experiências aí para dividir com vocês. Era isso, eu sei que já está tarde, se me deixar aqui, eu vou falar muito sobre alfabetização de dados, então vou me conter por hoje, mas me chamem, que eu adoro esse tema e vai ser um prazer falar para vocês. Isso aí. Eu só queria complementar, assim, apesar de a gente querer muito, né, o apoio da IMAPS, não tivemos ainda verba para isso, mas a gente fez algumas iniciativas, o próprio Portela veio em algum dos Lab Talks falar conosco, né, de fazer algumas apresentações. Hoje eu estou com uma pessoa da minha equipe lá em Caxias, a gente está fazendo uma rodada no interior, né, junto com a Subprocuradoria de Gestão, mostrando. Nossos subprocuradores geralmente são nossos vendedores da ferramenta, apesar do Lab já ter passado por 4 subprocuradores diferentes, todos eles vendem, eu acho que é muito importante quanto a autoadministração vende, né, vende o painel, mostra, usa, né, e eu acho que é importante, então, dentro desse processo, e também aquele dado ser útil, né, porque não adianta, bom, se eu tenho painéis que são úteis às pessoas, às vezes só falta elas saber usar, mas se aquilo que a gente tem, a gente pode ter um monte de painel que talvez não agregue valor para a pessoa, aí mesmo que ela tenha alguma vontade de usar, o próprio painel vai afugentar ela, né? Então, acho que é importante, quando a gente está falando de literacia de dados, a gente está falando
de vários aspectos. E eu vou dar um exemplo, a gente tem muitas gerações dentro do MP, então a literacia ela vai junto também com a questão da destreza digital, né? Então tem um processo de crescimento. E agora, toda vez que entram novos promotores ou servidores, a gente apresenta, né, o DataVis. E os últimos promotores que entraram me surpreenderam, porque eles já sabiam usar, eles já olhavam os KPIs, eles escolheram a comarca deles com base no KPI, nos KPIs da comarca. Então, assim, a gente já vê uma mudança que, poxa, essa nova geração ali, então, é importante, assim, quando, nesse tipo de processo, e, assim, a parte das pessoas é muito importante adequar a cada tipo de público, né? Aquele que está no jardim da infância, aquele que já está no ensino fundamental, aquele que já está no ensino médio, né? Fazer também o conteúdo de acordo com o público, né? Que está consumindo, né? Para cada um avance dentro do seu patamar de maturidade. Perfeito, é isso mesmo, Juliana. O Portela acabou de colocar aqui, eu ia pedir para fazer isso mesmo, Portela. O Portela acabou de colocar aqui um instrumento que a gente espera que ajude vocês exatamente nessa identificação do público interno. Fiquem à vontade aí para colocar, para preencher aí esse questionário, esse diagnóstico vai ajudar vocês. Vou botar aqui o Portela só um segundinho no mudo. Está dando eco, tá, Portela? Daqui a pouco você abre de novo. Mas esse link que o Portela colocou, o primeiro link, é um diagnóstico pessoal, vocês podem entrar lá, fazer uma provinha, vai dar aí uns 20 minutos de questionário, um pouco menos, na verdade, mas é um questionário bastante extenso, que vai avaliar vocês aí na parte de alfabetização de dados e também na prontidão, na disponibilidade de aprender a respeito de dados. Então, é um diagnóstico bastante legal, que ao final dele vocês recebem aí alguma orientação de conteúdo a respeito do que vocês podem consumir para melhorar aí nos 4 pilares da alfabetização e também na prontidão, que é ler, trabalhar, analisar e comunicar usando dados, e também nessa prontidão, tá? Esse mesmo diagnóstico é o que a gente usa aí numa visão de floresta e não na visão da árvore, né? Quando a gente entra numa instituição para preparar um programa customizado. Mas como a Juliana também ressaltou, não é só segmentar o conteúdo, mas as 2 instituições que aqui falaram hoje têm muito a nos ensinar em vários aspectos, seja na predisposição de investir de fato nos seus times de dados, como a gente comentou há pouco tempo, né? Então, hoje o TJ do MT é um tribunal de médio porte, e tem aí um time com quase 40 pessoas dedicadas exclusivamente a dados. Isso é importante, né, para que tribunais de maior porte se enxerguem, se comparem, ou tribunais de médio porte se enxerguem, se comparem aí com um time desse tamanho, e há alguns anos, ainda assim, tivemos um divisor de águas que foi o estratégico, que trouxe os olhos das pessoas para aquele dado que é de fato relevante, né? Então tem, além do investimento no time, uma preocupação, como a Juliana também ressaltou muito bem, uma preocupação em entregas relevantes, com um visual adequado, para que isso ajude, né, as pessoas a criar interesse, a dar os primeiros passos e aí sim evoluir. Todas as casas têm um desafio enorme, né, gente? Vocês aqui do ecossistema do judiciário, vocês têm um desafio enorme, que é trazer as pessoas um pouco do PDF, do Word para o Excel, né? Trazer um pouco do dado não estruturado para o estruturado, traduzir, nivelar conhecimento, são desafios monstruosos, e a gente não poderia estar mais orgulhoso do que estamos aqui em ter entre os nossos clientes 2 casas que fizeram isso com maestria e continuam fazendo isso com maestria, que são o MPRS e o TJMT. Isso posto, a gente já passou quase meia hora do nosso tempo regulamentar. Eu tenho certeza que a gente, se deixasse, a gente falaria mais meia hora, tem muito o que trocar de experiência. Eu faço votos de que essa iniciativa que a gente está fazendo hoje, ela volte, né? A gente já teve isso no passado com bastante intensidade. A Juliana lembra, acho que na primeira onda de MPs, né, a gente sempre promovia
um bate-papo entre os MPs para troca de experiências com o clique. Aqui a gente já está num mundo mais agnóstico, né? Não necessariamente clique, então a ideia é que a gente possa promover esse bate-papo de judiciário e justiça data-driven mais recorrentemente à frente. Quem tiver interesse e perguntas, pode submeter depois para a gente. A Bruna deixou um link aqui, que é o link dos nossos dados de contato, então quem tiver interesse de entrar em contato com a gente, pedir contato de Renata, pedir contato da Juliana, fiquem à vontade para mandar para a gente. Weber, muito obrigado aí pelo comentário, querido, e assim acho que a gente pode dar por encerrada a nossa tarde. Tenho certeza que todos vocês estão correndo muito aí com a proximidade do recesso, né? Renata e Juliana, sem palavras para agradecer o tempo, a disponibilidade e a qualidade do conteúdo apresentado por vocês duas. Reforço aqui meu agradecimento em nome de todo o time da IMAPS. Vocês realmente são parte do motivo da gente acreditar que a gente consegue mudar o mundo com dados. Tenho certeza que o que vocês fizeram aí impactaram na vida de milhares de pessoas, porque vamos lembrar, né, gente, isso tudo que a gente está falando aqui, melhorar um indicador de acervo, de taxa de congestionamento, ou qualquer entrega que a gente fala aqui, representa um processo que, em vez de 8 anos, é 5 anos. Isso faz toda a diferença na vida de um cidadão. É uma escola que vai ter uma atenção do Poder Executivo porque o MP está falando do índice de educação daquele município. Uma divisão melhor dos orçamentos para atender políticas públicas mais adequadas, porque a população está sabendo o que está acontecendo lá no seu bairro ou na sua escola. Então, assim, vocês realmente nos enchem de orgulho. Eu fico muito feliz de ter vocês como clientes e realmente acho que todo o time da IMAPS se sente emocionado quando aparecem projetos de judiciário e de Ministério Público. Tem briga aqui dos nossos consultores para ver quem que vai atender vocês, porque essa sensação que eu falei aqui é bem presente também para os nossos consultores. Eles sabem que um projeto que a gente entregue bem em qualquer tribunal vai fazer diferença na vida das pessoas. Quando a gente faz em qualquer MP, vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade e qualidade do conteúdo de vocês hoje, tá bom? Obrigado, gente. Então, tá. Boa tarde para todos vocês e a gente segue à disposição, tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima. Prazer, Renata. Um prazer te conhecer. Até mais, queridas. Prazer, Até mais, Ju. queridos. Tchau. Tchau.